Há segredos que não pertencem a uma época, mas ao espírito humano. Mistérios tão profundos que atravessam séculos, escondidos não porque sejam frágeis, mas porque são poderosos demais para serem revelados de qualquer forma. Um desses segredos foi guardado em silêncio por quase 100 anos. Um segredo que pode transformar não apenas sua forma de orar, mas sua forma de viver, criar e existir. Tudo começou em 1927, nas montanhas silenciosas do Himalaia. Ali, entre templos esquecidos e monges que viviam em reclusão, foi encontrado um manuscrito antigo, escrito em uma linguagem que poucos ainda conseguiam compreender. Ele não trazia fórmulas religiosas, não repetia as orações convencionais que pedem, suplicam e imploram. Ele revelava algo diferente, ousado e radical. O universo não responde a pedidos. O universo responde a decretos, enquanto a maioria das pessoas gasta a vida inteira pedindo saúde, amor, dinheiro, direção. Os sábios falavam a linguagem dos decretos. Não falavam como mendigos espirituais, mas como filhos do Criador. Não imploravam, mas ordenavam. E o universo, como um espelho obediente, reorganizava-se para refletir essa certeza. Carl Jung, em sua jornada como psiquiatra e explorador da alma, chegou a uma conclusão que ecoa esse segredo. As palavras não são apenas sons, são símbolos carregados de energia psíquica. Quando pronunciadas com convicção, elas ativam forças inconscientes, despertam arquétipos e colocam em movimento correntes invisíveis que moldam a realidade. Jung dizia que o inconsciente coletivo guarda as imagens primordiais da humanidade. São símbolos ancestrais que vivem dentro de cada um de nós. Quando falamos, não falamos apenas para o mundo externo. Falamos para a alma. Cada palavra é uma semente lançada no solo fértil do inconsciente. E quando essa semente é regada com emoção e verdade, ela floresce em acontecimentos, em destino, em realidade. Isso explica por que tantos vivem pedindo e não recebem. Porque ao pedir, a alma declara a ausência. Ao implorar, reforça a falta. Ao repetir frases carregadas de medo, envia ao inconsciente a mensagem de que não possui, não merece, não pode. E o inconsciente, como servo fiel, cria exatamente essa realidade, mas o decreto é diferente. O decreto é a linguagem da certeza. É a palavra que nasce não do ego frágil, mas do self, o centro divino dentro de nós. Para Jung, o self é a totalidade da psique, a centelha de Deus gravada na alma. Quando o ser humano se conecta ao self, sua palavra ganha poder criador. Ele não fala como alguém que mendiga por sentido, mas como alguém que revela o sentido já existente dentro de si. Na Bíblia está escrito: decidirás tu algum negócio? E ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Jó 22, 28. Repare, não está escrito pedirás, está escrito decidirás. Essa decisão interior, esse decreto vibracional, é o que abre caminhos. Deus, no princípio, não pediu que houvesse luz. Ele decretou: haja luz, e a luz se fez. Jung entendia que essa linguagem não é apenas religiosa, mas psíquica. Quando você decreta, você ativa símbolos profundos dentro de si. Você desperta forças adormecidas que estavam esperando por uma ordem clara para se mover. O inconsciente responde à certeza, não à dúvida, à convicção, não ao medo. Os mestres do Himalaia chamavam isso de código da manifestação instantânea. Jung chamaria de autossugestão arquetípica o poder de impregnar o inconsciente com imagens e palavras carregadas de emoção, capazes de se tornar realidade. E aqui está a chave. Decretar não é repetir frases vazias. Não é magia infantil. É falar com autoridade espiritual, com verdade emocional, com convicção profunda. O decreto é a voz do self, atravessando o ego e dizendo: eu sou, eu decreto, está feito. Quando você decreta com fé, algo muda na sua postura. Seu corpo se alinha, sua mente se reorganiza, seu coração se fortalece. Pesquisas modernas da psicologia
confirmam que o cérebro reage ao que é sentido como verdade. E Jung já sabia disso. Ele dizia: você é aquilo que faz de si mesmo e não o que imagina ser sem agir. O decreto é ação simbólica. É o momento em que sua fala interior se torna ordem criativa. É por isso que os mestres ensinavam 7 palavras sagradas, chaves espirituais que abrem portais de transformação. Elas não são apenas frases bonitas. São arquétipos verbais, símbolos vivos que ressoam com o inconsciente coletivo e trazem à superfície a força criadora que Deus colocou em cada ser humano. Essas palavras são: eu sou, eu decreto agora, está feito, está consumado, assim é. Eu manifesto, cada uma carrega um peso ancestral. Eu sou, é o reconhecimento da identidade divina que habita em você. Eu decreto, é o comando que brota do self. Agora é o tempo da criação, porque o inconsciente só entende o presente. Está feito, sela a decisão. Está consumado, entrega a ordem divina. Assim é, confirma a harmonia com o cosmos. Eu manifesto, transforma a vibração em forma, invisível em visível. Esses decretos não funcionam porque você manda no universo. Eles funcionam porque você se alinha ao Deus que já habita dentro de você. Jung dizia que o maior sofrimento do século moderno seria a perda de sentido. E nada dá mais sentido à vida do que recuperar a consciência de que somos participantes da criação, não vítimas do acaso. Então eu te pergunto, você tem pedido ou tem decretado? Você tem vibrado como mendigo da realidade ou como co-criador consciente? A diferença entre viver na escassez ou na abundância está exatamente aqui, no tipo de palavra que você pronuncia e na vibração com que a pronuncia. Por isso, eu quero que você faça agora um primeiro ato de fé e decisão. Escreva aqui nos comentários: eu não peço, eu decreto. Essa frase simples é o início de uma nova programação. Ela mostra para o seu inconsciente que você está pronto para abandonar a linguagem da dúvida e assumir a linguagem da certeza. E se você deseja continuar aprendendo sobre esse mistério, sobre o poder dos decretos à luz da psicologia profunda de Jung e da sabedoria bíblica, inscreva-se no canal e ative as notificações. Nos próximos capítulos, vamos mergulhar nas 7 palavras sagradas, entender como usá-las e descobrir como transformar cada decreto em um portal para a manifestação. Você está prestes a experimentar uma verdade antiga que estava escondida dentro de você o tempo todo. O poder não está fora. O poder está na sua palavra. As palavras moldam mundos. Elas não são meros sons que escapam dos lábios, mas forças vivas que ecoam no inconsciente e organizam a realidade. Os antigos mestres sabiam disso, e Carl Jung confirmava: os símbolos são as melhores expressões possíveis de algo que ainda não foi totalmente compreendido pela consciência. Quando usamos determinadas palavras carregadas de emoção e certeza, ativamos símbolos ancestrais que falam a linguagem da alma. É por isso que, ao longo dos séculos, tradições espirituais preservaram palavras de poder, não como fórmulas mágicas, mas como chaves vibracionais que despertam no ser humano a lembrança de quem ele é. No manuscrito descoberto em 1927, 7 dessas palavras foram registradas. E não é coincidência que elas ecoam com ensinamentos bíblicos e com a psicologia profunda de Jung. Essas palavras são: eu sou, eu decreto agora, está feito, está consumado, assim é, eu manifesto. Vamos compreender cada uma delas à luz da alma. Eu sou, não é apenas uma afirmação de identidade, é uma declaração espiritual. Na Bíblia, quando Moisés pergunta a Deus seu nome, a resposta é: eu sou o que sou. Essa expressão é a revelação da existência em sua totalidade, sem início nem fim. Quando você diz eu sou, não está apenas descrevendo um estado passageiro, mas ativando o arquétipo do ser. Jung via isso como contato com o self,
o centro da psique, a centelha divina que nos conecta ao eterno. Quando você afirma, eu sou próspero, eu sou saudável, eu sou guiado, não está apenas criando uma frase motivacional, mas convocando o self a se manifestar. O eu sou desperta a lembrança de que sua identidade verdadeira não é o medo, a dúvida ou o trauma, mas a imagem de Deus inscrita em sua alma. Eu decreto. O decreto é o comando da alma. Enquanto o pedido nasce da carência, o decreto nasce da certeza. Dizer eu decreto é assumir que você não é apenas espectador da vida, mas participante da criação. Jung dizia que o inconsciente reage ao que é vivido como verdade emocional. Quando você declara com firmeza, eu decreto abundância, essa ordem penetra no inconsciente como semente que começa a gerar comportamentos, percepções e oportunidades alinhadas a essa visão. Eu decreto é a voz do self atravessando as limitações do ego. É a consciência reconhecendo seu papel como co-criador. Agora, o tempo da criação não é o futuro, é o presente. Quantas vezes você adiou a própria transformação dizendo, um dia eu vou ser feliz, um dia terei paz. O inconsciente não entende o um dia. Ele responde ao agora. Quando você diz agora, sua mente e seu corpo entram em estado de realização. Você puxa para o presente o que estava distante. Jung dizia que um dos maiores sofrimentos modernos é viver desconectado do presente, perdido entre memórias do passado e ansiedades do futuro. O decreto agora resgata a presença, alinha corpo, mente e espírito no instante sagrado em que tudo realmente acontece, o aqui e o agora. Está feito. Essa palavra sela o decreto. Está feito não é esperança, é convicção. É declarar que aquilo que você decidiu já existe no campo invisível e que não há mais espaço para dúvidas. Para Jung, essa convicção é essencial. Ele dizia que a fé não é apenas crença, mas experiência interior. Quando você afirma, está feito, o inconsciente aceita aquilo como realidade e começa a trabalhar silenciosamente para alinhar seus pensamentos, emoções e ações ao decreto. É como plantar uma semente e, em vez de cavar a terra todos os dias para verificar, confiar que ela já está germinando. Sim, está consumado são as mesmas palavras que Jesus declarou na cruz. Está consumado. Significa entrega. Não é apenas acreditar que algo já existe, mas descansar no fato de que o ciclo foi concluído no plano espiritual. Jung falava sobre o poder da rendição ao self. Ele dizia que muitos colapsos psíquicos acontecem porque o ego insiste em controlar tudo. Quando você afirma, está consumado, você solta o controle. Reconhece que há uma ordem maior conduzindo o processo. É nesse ponto que a ansiedade perde força e a paz ocupa seu lugar. Assim é a confirmação. É como colocar um selo de aprovação espiritual no decreto. Você não apenas fala, você concorda com a realidade superior. Na psicologia junguiana, isso corresponde ao momento em que a consciência e o inconsciente estão em acordo. Não há mais divisão interna. Você não fala uma coisa e sente outra. Você se torna congruente. A palavra, o pensamento e a emoção estão alinhados. O decreto encontra solidez porque não há contradição. Eu manifesto. Essa é a última chave. Eu manifesto é a ponte entre o invisível e o visível. É o momento em que a vibração se torna forma, em que o decreto interior começa a se materializar na vida externa. Para Jung, esse é o resultado do processo de individuação, quando o ser humano integra suas partes fragmentadas e começa a viver de acordo com sua essência. O que era apenas potencial se torna expressão concreta. Eu manifesto é a declaração de que a luz interior encontrou passagem para iluminar o mundo. Essas 7 palavras formam um ciclo completo. Identidade. Comando, presença, certeza, entrega, concordância e manifestação. Elas não são mágicas isoladas, mas arquétipos que,
Quando pronunciados com verdade emocional, despertam forças espirituais e psíquicas capazes de transformar destinos. Mas atenção, elas não funcionam na pressa, nem no vazio. Como ensinava Jung, tudo aquilo que não é vivido de forma autêntica se torna sombra. Se você repetir sem sentir, o decreto será apenas som. Mas se você mergulhar de coração, ele se tornará código. E aqui está o convite prático. Antes de seguir, escreva nos comentários: está feito. Assim é. Essa declaração simples sela dentro de você o compromisso de trocar dúvida por convicção, carência por abundância, espera por presença. E se essa mensagem está despertando algo em sua alma, inscreva-se agora e ative as notificações. Nos próximos capítulos, você vai descobrir não apenas quais palavras usar, mas quando usá-las. Existem momentos sagrados em que o decreto tem mais poder, porque o inconsciente está mais aberto e o campo ao redor mais receptivo. Prepare-se, o caminho está apenas começando, e a cada passo você vai perceber que o poder da criação nunca esteve fora, mas sempre dentro de você. Nem todos os momentos do dia são iguais. Assim como existem estações na natureza que favorecem a semeadura ou a colheita, também existem janelas espirituais e psíquicas em que a mente e o coração estão mais abertos à transformação. Os antigos mestres descobriram isso há séculos. Carl Jung, de outra forma, confirmou a mesma verdade. A psique humana tem portais de transição em que o consciente relaxa e o inconsciente assume o comando. É nesses instantes que decretar se torna mais poderoso. O inconsciente, dizia Jung, não é apenas um depósito de memórias reprimidas. Ele é também o espaço sagrado, onde habitam símbolos, arquétipos e forças criadoras. Porém, durante o dia, o barulho do mundo e a rigidez do ego abafam sua voz. É somente quando o consciente começa a se calar que o inconsciente se manifesta com mais clareza. Seja em sonhos, intuições ou decretos carregados de emoção. Os mestres que preservaram os manuscritos revelaram 3 momentos em que o decreto atravessa o véu do invisível com mais facilidade: ao nascer do sol, ao pôr do sol e nos minutos finais antes do sono profundo. 1. O nascer do sol. O início que consagra o dia ao amanhecer sempre foi símbolo de renascimento. O sol que rompe a escuridão representa a alma que desperta para um novo ciclo. Não é à toa que tantas tradições espirituais realizam orações, mantras e rituais logo nas primeiras horas da manhã. Jung observava que o ser humano carrega no inconsciente a imagem do ciclo solar como arquétipo de renovação. Ao nascer do sol, nossa mente ainda está em estado de transição entre o sono e a vigília. As ondas cerebrais estão mais lentas. Os pensamentos ainda não se fragmentaram em preocupações diárias e o inconsciente está receptivo. Decretar nesse momento é como plantar sementes no solo mais fértil. Ao acordar e pronunciar, eu sou guiado, está feito. Assim é. Você não apenas inicia o dia, mas orienta sua mente para vibrar em acordo com esse comando durante todas as horas seguintes. É como definir a frequência da sua alma, que será amplificada ao longo do dia. 2. O pôr do sol. O ciclo que se encerra com gratidão ao entardecer carrega em si uma energia de encerramento. É o momento em que a luz se despede e a noite se aproxima. Psicologicamente, é uma hora em que naturalmente avaliamos o que foi feito, o que se completou, o que ficou em aberto. Na Bíblia, o pôr do sol marcava o início de um novo dia para os hebreus. Simbolizava transição, passagem, renovação. Jung, em seus estudos sobre os símbolos universais, via o entardecer como arquétipo da reflexão, o momento em que o ego começa a se recolher e o inconsciente se aproxima. Decretar no pôr do sol é selar o ciclo com gratidão e abrir espaço para o renascimento interior. Ao declarar, está consumado, eu manifesto gratidão por tudo que já é meu.
Você encerra o dia em estado de paz, em vez de em ansiedade. É como entregar ao inconsciente um livro fechado, que não precisa mais ser relido, mas guardado como experiência. 3. Os 33 minutos antes de dormir. O portal mais profundo. Se o amanhecer é semeadura e o entardecer é colheita, os minutos antes do sono profundo são o portal sagrado da programação. Jung dizia que os sonhos são a linguagem da alma. Eles revelam mensagens do inconsciente e organizam conteúdos reprimidos. Pouco antes de dormir, o cérebro entra em ondas alfa e teta, estados em que o consciente se enfraquece e o inconsciente assume o controle. É nesse momento que tudo o que é repetido, sentido e imaginado penetra mais fundo. Os mestres chamavam esse intervalo de tempo do decreto sagrado. Porque ao adormecer, aquilo que você disse nos últimos minutos se torna a instrução que o inconsciente seguirá durante toda a noite. Se você dorme carregado de preocupações, é como plantar espinhos no jardim da alma. Mas se você dorme decretando com fé, é como lançar sementes de luz que florescem enquanto você descansa. Por isso, experimente algo simples antes de dormir. Feche os olhos, respire fundo e declare: eu sou a manifestação viva da paz de Deus. Está feito. Assim é. Então adormeça em silêncio. O inconsciente trabalhará por você enquanto seu corpo descansa. O poder desses portais, segundo Jung, acreditava que a mente precisa de rituais para integrar a vida consciente e a vida inconsciente. Esses momentos sagrados, amanhecer, entardecer e pré-sono, funcionam como rituais naturais. Eles são transições em que estamos mais abertos a símbolos, intuições e decretos. Quando você pronuncia palavras de poder nesses portais, não está apenas falando para o universo. Está alimentando seu inconsciente com imagens que se tornam vivas. O inconsciente, por sua vez, reorganiza emoções, abre espaço para insights e guia suas escolhas no dia seguinte. O decreto ecoa de dentro para fora. É por isso que muitos vivem repetindo frases motivacionais sem resultado, porque as dizem em momentos de barulho, distração e ego ativo. Mas quando você fala nos portais certos, a palavra desce ao inconsciente e começa a operar silenciosamente. O convite prático. Agora que você compreendeu a força desses momentos, faça hoje mesmo o teste. Ao acordar, ao pôr do sol e antes de dormir, pronuncie em voz clara e com emoção: eu sou guiado. Eu decreto abundância. Está feito. Assim é. Essas frases não são superstição. São âncoras simbólicas que alinham sua mente ao self e sua alma a Deus. E para fortalecer esse compromisso, escreva agora nos comentários: eu decreto no tempo certo. Essa frase simples sela em você a decisão de não desperdiçar suas palavras, mas de usá-las nos portais sagrados em que o inconsciente está mais receptivo. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Ative as notificações, porque na próxima parte você vai descobrir as 7 regras que tornam um decreto eficaz. Princípios que Jung chamaria de fundamentos da psique simbólica e que os mestres antigos reconheciam como leis espirituais da criação. Prepare-se. O mistério está se aprofundando e o poder da sua palavra está prestes a se expandir ainda mais. Os mestres antigos sabiam que decretar não é apenas falar, mas criar. Não se trata de repetir palavras mágicas, mas de alinhar mente, emoção e espírito em um mesmo fluxo. Carl Jung diria que decretar é dar forma consciente ao inconsciente. É usar símbolos verbais como ferramentas de individuação, trazendo para a luz o que antes estava adormecido. É por isso que os manuscritos preservaram não apenas as palavras de poder, mas também as 7 regras que tornam o decreto eficaz. Sem elas, a palavra perde força. Com elas, a palavra se torna código. Essas regras não são opcionais. São os alicerces da manifestação consciente. E quando as analisamos à luz da psicologia profunda,
Percebemos que cada uma delas corresponde a um princípio da alma revelado por Jung. Regra 1. Fale no presente. O universo não responde ao um dia ou ao talvez. Ele responde ao agora. Jung dizia que o sofrimento humano nasce da fixação no passado ou da ansiedade pelo futuro. O inconsciente, no entanto, vive no eterno presente. Quando você decreta dizendo, eu vou ser próspero, cria uma distância entre o que é e o que deseja. Mas quando declara, eu sou próspero agora, o inconsciente aceita como verdade e começa a trabalhar silenciosamente para alinhar sua vida a essa visão. A presença é o tempo da criação. É aqui que o Self se manifesta. Regra 2. Elimine a dúvida das palavras como quem sabe. Talvez, se der certo, são venenos vibracionais. Elas enfraquecem o decreto e alimentam o ego inseguro. Jung dizia, aquilo a que resistimos persiste. Quando você resiste à certeza, alimenta o medo. Um decreto não é lugar para hesitação. Ele deve carregar a força da decisão. Use frases curtas, diretas, carregadas de convicção. Não declare como quem tenta se convencer. Declare como quem já sabe. Regra 3. Seja breve e direto. O inconsciente responde melhor a símbolos do que a explicações longas. Ele não entende discursos complicados, mas imagens claras. Se você diz, eu gostaria de prosperidade em diferentes áreas da vida, se possível no campo profissional, afetivo e financeiro, sua mente se perde. Mas se você afirma, eu sou abundante, eu decreto prosperidade agora, o símbolo é claro, a ordem é firme e o inconsciente responde. Para Jung, essa clareza é o que diferencia o ego confuso do self consciente. Regra 4. Use voz de comando. Não fale como quem implora. Fale como quem declara. Sua voz precisa carregar firmeza, mesmo que seja em silêncio interior. O ego pede. O self ordena. O decreto é a voz do self. Jung dizia que a verdadeira transformação começa quando nos identificamos menos com a máscara e mais com a essência. Usar voz de comando é justamente isso. Deixar de falar como personagem frágil e assumir a voz do Criador que habita dentro de nós. Regra 5. Visualize com clareza enquanto fala, veja. Crie imagens nítidas do que está decretando. A mente inconsciente pensa por símbolos e imagens. Se você fala sem visualizar, a palavra se perde. Jung entendia os sonhos como mensagens simbólicas do inconsciente. Da mesma forma, o decreto precisa ser acompanhado de uma imagem. Quando você declara, eu sou guiado, veja-se caminhando com segurança. Quando diz, eu sou próspero, visualize a vida em expansão. A imagem dá corpo à palavra e a palavra dá energia à imagem. Regra 6. Sinta gratidão e certeza. Gratidão não é apenas emoção agradável. É a prova vibracional de que você acredita. Quem agradece já se vê como possuidor. Quem não agradece ainda duvida. Jung dizia que a fé verdadeira nasce no colapso, quando todas as certezas caem e a alma escolhe confiar mesmo assim. Sentir gratidão enquanto decreta é o selo energético que confirma a fé. É dizer, eu já recebi. Sem emoção, o decreto é apenas som. Com emoção, é código. Regra 7. Mantenha sigilo, o decreto é semente. E sementes germinam no silêncio. Falar demais sobre o que você decretou é como expor a semente ao sol antes de criar raízes. Jesus dizia, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e fala ao teu pai em secreto. Mateus 6:6. Jung, em outra linguagem, diria que o recolhimento protege a energia do self. O que é exposto cedo demais perde força. O silêncio fortalece. O segredo amadurece. O decreto floresce. A síntese das regras, essas 7 regras, revelam que decretar não é superstição, mas um processo psicológico e espiritual profundo. Quando você fala no presente e elimina a dúvida, usa a voz de comando, visualiza, sente gratidão e guarda silêncio.
Você cria uma ponte entre o consciente e o inconsciente, entre o humano e o divino. É nesse ponto que o decreto deixa de ser frase e se torna força. Ele não apenas ecoa nos céus, mas organiza a sua psique, transforma sua postura, muda suas decisões e abre espaço para que a providência divina se manifeste. Agora é o momento de colocar isso em ação. Antes de terminar este capítulo, escolha uma área da sua vida em que deseja transformação. Respire fundo, feche os olhos e declare em voz clara: eu decreto agora a minha vitória. Está feito. Assim é. Depois escreva nos comentários essa frase: eu decreto a minha vitória. Esse simples gesto sela sua decisão diante da comunidade e fortalece a nova programação em sua mente. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Ative as notificações. No próximo capítulo, vamos unir tudo em um único processo: o ritual completo do decreto, o mesmo que os mestres guardaram em segredo por gerações, e que Jung explicaria como a integração entre símbolo, inconsciente e espírito. O caminho está cada vez mais profundo. O que começou como um segredo guardado por quase um século está agora diante de você, pedindo não apenas para ser entendido, mas vivido. Chegamos ao ponto mais profundo desta jornada, o momento em que todas as peças se unem e o que antes era apenas teoria se transforma em prática viva. O que você aprendeu até aqui sobre o poder da palavra, as 7 chaves espirituais e os portais de manifestação, precisa agora ser integrado em um único processo que chamaremos de o ritual dos decretos. Esse ritual é simples, mas sagrado. Não exige horas intermináveis, mas exige presença total. Ele não se faz para os olhos do mundo, mas para o silêncio da alma, porque é nesse silêncio que a verdadeira transformação acontece. Carl Jung diria que esse é o instante em que o self, o centro mais profundo da psique, a centelha divina que habita em cada um de nós, finalmente assume o lugar de guia sobre o ego fragmentado e ansioso. O ritual começa quando você escolhe o momento certo, aquele em que a alma está mais receptiva e a mente consciente, que normalmente ocupa todos os espaços com ruídos, começa a se recolher. Os antigos chamavam esses instantes de portais sagrados. Ao nascer do sol, quando a vida desperta. Ao pôr do sol, quando o ciclo se encerra. E nos minutos finais antes do sono, quando a mente racional se cala e o inconsciente abre suas portas. Jung, em sua linguagem psicológica, confirmaria isso dizendo que nesses momentos a psique se aproxima do seu estado mais simbólico e, portanto, mais aberto ao diálogo com os mistérios internos. Mas antes de falar qualquer palavra, é preciso sentir. O decreto não começa com a boca, começa no coração. Respire fundo, feche os olhos e se veja vivendo aquilo que deseja, como se fosse agora. Esse é o estado de realização, a ponte entre o invisível e o visível. Jung chamava isso de imaginação ativa, a prática de dar forma às imagens internas e dialogar com elas como se fossem realidades vivas. É nesse instante que a emoção sela a verdade no inconsciente e o decreto ganha poder. Então, quando a mente já está em sintonia, você pronuncia a sequência sagrada: eu sou, eu decreto, agora, está feito, está consumado, assim é, eu manifesto. Essas palavras não são frases soltas, são códigos vibracionais. Quando você declara eu sou, está afirmando sua identidade divina, ativando dentro de si o mesmo eco que ecoou quando Moisés ouviu: eu sou o que sou. Quando diz eu decreto, assume o comando vibracional de sua realidade. O agora traz a criação para o tempo presente, porque o universo não responde a adiamentos, responde ao que vibra como realidade no momento. Ao pronunciar está feito e está consumado, você sela a ordem, fecha o ciclo e entrega com confiança. Quando afirma assim é, reconhece que o que disse está em harmonia com a ordem divina.
E quando encerra com eu manifesto, a vibração se torna forma, a palavra se faz carne, o invisível se veste de realidade. Após a sequência, não corra para ver sinais, não busque provas imediatas. Apenas entre em um estado de gratidão silenciosa, dizendo dentro de si, sou grato porque já recebi. Gratidão é o selo do decreto. É a marca que dissolve a dúvida e prova ao inconsciente que aquilo já é verdade. Depois disso, cale-se. Não fale sobre o que decretou. Não busque a aprovação dos outros. O mundo externo não tem nada a ver com esse processo. É no silêncio que a semente germina. Jung sempre alertava que aquilo que não é protegido no recolhimento pode se dissipar no ruído do mundo. Por isso, o decreto exige recolhimento e confiança. Você planta no invisível e permite que o tempo divino se encarregue da colheita. Mas aqui está o aviso final. Todo poder verdadeiro traz consigo responsabilidade. Os mestres do Himalaia alertavam que não se deve brincar com comandos espirituais. Cada palavra dita com fé movimenta forças invisíveis que não podem ser interrompidas depois. Jung, em sua própria linguagem, diria que quem convoca forças do inconsciente precisa estar pronto para lidar com o que emerge. Decretar não é apenas atrair bênçãos externas, é também abrir espaço para que sua alma revele o que precisa ser curado. Por isso, muitas vezes antes da manifestação virá o confronto. Antes da luz, a sombra se mostra. É assim porque não existe luz autêntica sem a integração do escuro. O decreto, quando verdadeiro, não apenas reorganiza o mundo fora, mas expõe e restaura o mundo dentro. E é exatamente nesse ponto que a individuação, o caminho descrito por Jung, se encontra com a espiritualidade. O decreto não é um jogo de palavras, mas um ato de integração. Ele revela a sombra, confronta o ego e convida o self a assumir o leme. Ao decretar, você se compromete a viver em coerência. Não mais como alguém que pede por medo, mas como alguém que declara por fé. Essa é a diferença entre viver mendigando sentido e viver como co-criador do seu destino. Por isso, se você chegou até aqui, quero que faça um gesto simbólico que sela essa decisão. Escreva nos comentários a frase, está consumado. Assim é. Não é apenas um comentário em um vídeo, é uma assinatura espiritual. Um ato público diante de si mesmo e diante do universo de que você não vai mais viver como alguém que espera, mas como alguém que cria. E se deseja continuar recebendo mensagens que unem a sabedoria de Deus com a profundidade da psicologia de Carl Jung, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Aqui você não recebe frases motivacionais vazias. Aqui cada palavra é semente e cada ensinamento é um portal de transformação. O segredo guardado por séculos está agora diante de você. Decretar é mais do que repetir, é assumir sua identidade de Criador junto a Deus. Não peça como quem teme, declare como quem sabe. Não viva como quem implora, viva como quem manifesta. Lembre-se sempre das palavras de Jung. Tudo aquilo que você não traz à consciência volta como destino. Hoje você trouxe à consciência o poder da sua palavra. Isso significa que a partir de agora, o seu destino não será mais acaso, mas criação. Está feito, está consumado. Assim é,